boa tarde! Vamos iniciar hoje com o nosso vídeo de geografia. E essa semana, galera, vai ser um pouquinho diferente porque nós estamos revisando e fechando conteúdo, certo? Então, hoje o nosso conteúdo, ele vai ser a revisão da unidade 2. Foi tudo que nós estudamos até agora, os vídeos que a Prof mandou para vocês. Nós vamos fazer um fechamento desses conteúdos para a gente poder dar continuidade no nosso livro didático, certo? Então, vamos revisar um pouquinho, do que a gente já aprendeu. Vocês têm esses vídeos em casa também. Se for relevante, vocês procurem novamente aqueles vídeos, estudem, porque agora nós vamos dar uma pincelada ali e vamos recapitular um pouquinho tudo que nós vimos. Vamos lá? Olha só. Rotina. Galera, vocês lembram que nós trabalhamos rotina? E que a nossa rotina, ela é dividida em 3 partes. Manhã, tarde e noite. Então, olha só, o nosso dia, ele tem 24 horas, certo? 12 horas, ele é dividido em dia e 12 horas, ele é dividido em noite, certo? Mas o nosso dia, para nossa rotina, nós dividimos ele em 3 partes. Manhã, tarde e noite. Geralmente, nessas 3 partes, nós fazemos coisas diferentes, né? Nós temos uma rotina para manhã, nós temos uma rotina para tarde e nós temos uma rotina para noite, né? Vocês lembram que a Prof mandou para vocês lá como era a minha rotina? Quando eu acordava, quando eu ia para a escola, quando eu brincava. Então, se vocês não lembrem, deem uma olhadinha aí na minha rotina. E olha só. Entendido a rotina, né? Eu sei que vocês têm a de vocês, né? Cada um tem a sua rotina, mas a gente organiza ela nesses 3 períodos de tempo aí, manhã, tarde e noite. Segundo tema trabalhado nessa unidade, galera, muito importante. As pessoas trabalham. Nós falamos sobre serviços essenciais, nós conversamos sobre a pandemia agora, né? Nesse momento do coronavírus, apenas serviços essenciais estavam funcionando. Quais eram esses serviços essenciais, né? Eram os serviços alimentícios, né? O supermercado, padaria, os serviços de saúde, né? De utilidade pública, que eram as UPAs, as farmácias, os hospitais. Então, os médicos, os enfermeiros, né? Os balconistas das padarias, são todos aqueles que trabalharam em serviço essencial, né? Que sem ele, por que ele é essencial? Porque sem ele, galera, a gente não conseguiria sobreviver, certo? Como que nós íamos reabastecer nossa alimentação em casa, né? Como que nós iríamos até um supermercado comprar aquilo que falta se o supermercado estivesse fechado, né? Então, diante dessa pandemia, a gente tem exemplos de serviços essenciais, né? Produtores de alimentos, olha só, nós estudamos isso em ciências também, que são os agricultores, aqueles que produzem, que cuidam, que cultivam alimentos, né, no plantio, nas plantações. Então, também é um serviço essencial, porque sem os produtores de alimentos, os alimentos não chegam até o mercado e, consequentemente, não chegam à nossa mesa, né? Então, esse serviço, ele começa lá nos produtores de alimento. Trabalhadores de grandes indústrias, galera, tudo que nós usamos, indústrias de tecido, indústria têxtil, sapatos, tudo que nós temos, ele é produzido numa indústria. Então, aquelas indústrias, elas têm uma grande produção, o que necessita de uma grande demanda de funcionários, certo? Então, aqueles trabalhadores industriais, eles são muito importantes para fazer com que aquela indústria gire, com que aquela indústria funcione, certo? Então, são também trabalhadores importantes. Não desmerecendo outras profissões, igual a minha, por exemplo, sou professora, também é um serviço maravilhoso, é um trabalho muito digno, eu amo o que eu faço, cada um tem a sua profissão, mas a gente separou alguns essenciais aí diante dessa pandemia, certo? Vamos lá agora, o meio de transportes. O meio de transporte, eles são divididos, o meio de transporte terrestre, aquático e aéreo, né? Vamos recapitular um pouquinho. Meios de transporte terrestre são aqueles que andam na terra, certo? Então, caminhão, ônibus, carros, bicicleta, moto, todos são meios de transporte terrestre.
Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês que a prof não falou aqui nos trabalhadores. É muito importante também hoje os motoristas de caminhão, né, que transportam essa alimentação que a gente falou ali nos produtores de alimentos, né? Então eles são muito importantes também. São motoristas que trazem, que viajam para o Brasil inteiro, trazendo pra gente aí esses alimentos, certo? Então vamos lá, voltando. Meio de transporte aquático. Quais são os meios de transporte aquáticos? Não escutei. Navio, que mais? Submarino, que mais? Caiaque também jet ski, tem infinitos aí, né? Que a gente já deu uma olhada na aula passada, tem muitos transportes aquáticos. Aqui no Brasil, não é muito comum os submarinos, mas nos países da Europa, principalmente, é bem comum, tá? E os transportes aéreos, né? Balão, avião, helicóptero, jatinho, tudo isso se enquadra nos meios de transportes aéreos. Galera, agora falando um pouquinho de meio de transporte terrestre, vamos lá. O meio de transporte terrestre, que são fazem parte de um trânsito, né? O que é um trânsito? É um conjunto, né, de passageiros, pedestres e condutores, né? Nós somos passageiros, nós também somos pedestres e depois dos 18 anos nós passamos a ser condutores, né? Quem dirige, certo? E olha só, como a gente organiza esse trânsito? Vocês lembram da aula passada que a prof falou? O que acontece nesse trânsito se não tiver leis de trânsito? Vira uma bagunça, né? Então, as leis de trânsito vêm para organizar o trânsito para que não aconteça acidentes, né? Mas, prof. Thaís, por que ainda acontece acidentes? Por que acontece acidentes, galera? Porque as pessoas não respeitam as leis de trânsito. As placas, né, que orientam qual a velocidade que os veículos devem andar. Os radares, né? Os radares servem para a gente diminuir a nossa velocidade, para passar mais devagar. Os semáforos que orientam, né? O vermelho para parar, o amarelo como um alerta e o verde que pode prosseguir. Então, muitas pessoas aí acabam furando o semáforo, não respeitando radares, né? Não respeitando placas, é onde acontecem os grandes acidentes, certo? Galera, muito importante que a prof quer que vocês tenham consciência nessa unidade é que vocês têm o dever, né, de serem bons passageiros, bons pedestres e futuros bons condutores. Pessoas conscientes de que só a gente, né, tem o poder de fazer um trânsito melhor, né? A gente tem esse poder de, às vezes, evitar acidentes, respeitando as leis de trânsito e sendo pessoas conscientes. Então, dentro dessa unidade, muita consciência, né? Colocando bastante a mãozinha na consciência lá, antes de atravessar sem olhar para os dois lados, de atravessar fora da faixa. Então, e muito respeito também com os trabalhadores, respeito à rotina de vocês, organização. Então, galerinha, podem fazer as atividades que a prof mandou e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês!